Bom dia, pessoal! Vamos para mais um vídeo aqui com a Neinha. Hoje nós tivemos uma noite muito fria, amanheceu com muita neblina aqui em Jacutinga. Aqui no sítio tá um frio. Aí a Neinha chegando. Vocês podem ver que a gente está bem agasalhado aqui, porque o frio tá demais. E aí, devido a isso, nós pensamos em fazer esse café aqui para a gente conversar, falar um pouquinho com vocês conhecerem mais um pouquinho a Neinha Chique. Ela preparou isso aqui em 10 segundos. O que nós temos aqui hoje, mãe, para tomar um cafezinho? É um brioche, é um pãozinho brioche que eu gosto, ele também gosta. Ali tem uma bolachinha de nata, né? Dizem que é de nata e eu não sinto o gosto. E aqui tem uma geleinha que eu que fiz. Do que é? Adivinha? Nossa, me fugiu na cabeça. O que nós temos aqui? Uva. Uva! Geleia de uva. Assim, só isso que a gente come, tá, gente? Eu poderia pôr muito mais coisa aqui, mas seria só um enfeite. E como a nossa vida é real, a gente mostra o que é real. Então é isso aqui que nós vamos comer hoje. Tá, pra beber? E para beber um chocolate quente, que eu fiz, é claro. Bom dia para vocês. Antes de tudo eu quero agradecer a Deus, a vida, esse café da manhã, de todos os dias que Deus nos dá. É isso aí, pessoal. Hoje então a gente tá aqui... Para vocês, ó. Delicioso. Tá gostoso mesmo. Então hoje a gente tá aqui na cozinha, que é o lugar que a mamãe mais passa o tempo, quando não tá lá fora capinando, plantando, enfim. Então hoje a gente resolveu fazer esse vídeo aqui para trazer para vocês um pouco mais da história da Neinha, a gente contar algumas coisas aqui. E... Vou comer, viu, gente? É isso aí. A gente vai papeando e eu vou comendo. Ai, que delícia. Tá bom? Tá bom. Delicioso. Muito bom, eu quero desse também. Então, gente, hoje eu quero fazer umas perguntas para minha mãe, porque ela já viveu muita coisa. Né, mãe? Uhum. E eu aprendo todos os dias com ela. Eu acho que se eu conseguir passar um pouquinho só do que a gente vive e das experiências, eu acho que vai ser bacana e pode contribuir para você também, tá? Mas antes disso, eu queria perguntar então para você, mãe, de onde você veio? Da barriga da minha mãe. Pessoal, é brincadeira. Eu sou assim não. Eu nasci em Ouro Fino. É a minha terra natal. E aí depois eu vim para Jacutinga, eu vim morar com minha avó. E depois eu fui para Mojimirim, onde eu fui criada, onde eu passei a minha infância. E depois, um dia passeando aqui, eu conheci o meu marido. Eu conheci não, eu vivi ele, sabe? Você já conhecia ele? Já conhecia. E daí aí eu vi ele e depois aí ele me trouxe de volta para Jacutinga. Isso foi em 1977. E aqui estou desde então. E eu amo Jacutinga. Jacutinga é uma terra maravilhosa e ela foi muito boa para mim. Eu agradeço a todos de Jacutinga, todos, sem exceção. Porque todos fazem parte da minha vida e daquilo que eu construí. E o que eu construí de mais grande na minha vida
foi a família, os meus filhos. É a gratidão que eu tenho todos os dias, e falar deles é meio difícil, viu, gente? Porque eu acho que não tem filhos iguais. É pretensão minha, né, dizer isso, mas eu digo com orgulho, os meus filhos são maravilhosos, tanto um quanto o outro. Não vai chorar. Não vou. Tá. Ô mãe, e assim, então você só nasceu em Ouro Fino? Só nasci lá e vim embora E para depois foi pra Mogi, Não, vim para Jacutinga. Eu fiquei aqui até os 7 anos. morando com a sua avó. Isso. E quem que era a sua família? Vocês eram em quantos irmãos? A minha família, nós somos em 5. 5 dos 5, se não é do meu pai, porque a minha mãe casou de novo e teve mais 2 filhas. Então, eu tive 5 irmãos, né, do primeiro marido, era o primeiro marido da minha mãe, e a gente é muito unido, porém a gente mora longe, né, um do outro. Então a gente se vê muito pouco. Mas amor não é você estar com a pessoa assim, né, todo dia, toda hora, né? E eu vivi aqui em Jacutinga dos 2 anos e meio, que foi quando eu perdi meu pai, até os 7 anos. Um negão, né, mãe? Um negão do coração. Lindo. Eu sempre falo, meu pai era lindo. Esse cabelinho aqui. Essa corzinha aqui. Essa corzinha aqui é tudo dele. E é o que eu tenho dele, né? Tenho poucas lembranças, porque eu era muito pequenininha e eu acho que eu criei na lembrança coisas que a minha mãe contava, né? Dele. Ele tinha um sonho de me ver crescer e montada num cavalo. E por incrível que pareça, eu tenho medo. Eu montei uma vez só, caí do cavalo e nunca mais... Literalmente caiu do cavalo. E nunca mais eu quis saber. Eu sou daquelas que eu até experimento alguma coisa. Mas se eu não gosto, eu também não tento mais. Porque aí eu não gostei, então eu acho que é perda de tempo, né? Não é uma coisa necessária. Tá. Ô mãe, e foi uma infância difícil? Foi. Difícil assim, difícil foi para minha mãe, foi para minhas tias. Eu tenho umas tias que me criaram, né? E elas choravam de ver a falta do meu pai, né, para nós. Então era difícil isso. Eu era pequena, mas eu entendia, né, o sentimento delas. E tem uma que é a que mais ficava assim, né, com a gente. Ela olhava uma foto, né, do meu pai com a minha mãe assim na parede e ela chorava. E ela falava, por que você foi deixar seus filhos aqui, né? Então ela também sentia a falta que a gente sentia deles. A minha mãe saiu, foi trabalhar, e então a gente ficou, né, com a minha avó e tal. Então era difícil, mas a gente era feliz. Eu Sim. lembro, né, da minha infância. Na simplicidade? Era muito gostoso. Eu aprendi muita coisa com meu avô, porque eu sempre fui curiosa. E meu avô era aquela pessoa que fazia de tudo, sabe, em casa. Assim, tinha que pôr um negócio na parede, era ele, tinha que fazer uma ferramenta. As minhas tias faziam crochê, faziam tricô. E ele mesmo fazia agulha, sabe? Às vezes não tinha e ele mesmo fazia, né, um sapato, né, que estragava, ele mesmo consertava. Ele tinha um pé de ferro, sabe, que ele punha lá o sapato e ele mesmo consertava. Então meu avô era muito criativo também e ativo,
ele tinha uma horta muito bonita, lá no nosso quintal tinha de tudo. Então era muito gostoso. Eu tenho lembranças boas, muito boas. Eu tive, né, uma infância muito boa, graças a Deus. Então eu amo Jacutinga por isso, porque a minha raiz... Tem uma ligação desde pequeno, né? Exatamente, eu digo que é daqui, sabe? E outra, eu era a única filha mulher. E por ser a única filha mulher, eu era a protegida. Então todo mundo saía, então não tinha escolha, era eu que ia. Era eu que ia porque eu era a menina, então eu ia junto. Eles nunca me deixavam. Então eu era a protegida. E assim eu cresci, né, protegida, sabe? Por tudo e por todos, né? Meus irmãos, e depois eu me casei também, o meu marido também me protegeu muito. E como ele diz, ele sempre fala, ele diz que sempre carregou eu como um ovo aqui, sabe? Então assim, alguns me chamam de mimada, mas eu não sou não. E eu só não sei trabalhar como não, porque eu busco sim a todo momento. E então é isso, foi uma vida difícil, mas difícil assim, nesse sentido da falta da mãe e do pai. É claro, a gente não era rico, nada, mas do que a gente precisa, a gente assim, nunca faltou nada. A minha avó fazia muitos doces e como era bastante gente na casa, ela sempre fez bastante. Então era assim, aquela roda de gente cascando laranja, né, para fazer um doce de mamão, abóbora. Então era rodinha assim, de gente trabalhando junto. E isso me fez crescer, né, com pessoas. Então a minha mãe também era desse jeito e eu também sou assim. A minha casa sempre tem visitas. E eu amo receber as pessoas aqui. E daí que veio o talento de fazer doce, então, também, comida? Sim, veio da minha avó, veio... Da avó Irda. Da minha mãe. A minha mãe era muito talentosa, nossa, fazia comida muito boa, ela fazia de tudo. Fazia sabão, ela fazia sabão de sebo, uma coisa que a gente pega no açougue, eu não sei, porque desse sabão eu não sei fazer. Eu não quis aprender esse, que é muito difícil, né? Haja braço. Haja braço, fogão de lenha, né? Eu não tô mais nessa idade para isso. E quando era mais jovem eu tinha que correr atrás, né? Eu sempre trabalhei muito, então eu não tinha esse tempo para, né, para ficar em volta, né, de fogão de lenha e tal. Certo. E eu tinha que criar meus filhos, né, minhas joias. Certo. E ainda falando da família, uma vez você me contou, e agora você pode explicar melhor, que como sua mãe tinha que trabalhar, vocês tiveram que dividir os irmãos. Sim. Teve que separar. Um foi para Urufina, o outro ficou em Jacutinga, alguma coisa nesse sentido, mas eu não lembro muito bem. Mas por que isso aconteceu e como é que foi? Foi muito tempo? Sim, isso aí aconteceu quando minha mãe ficou viúva. Né? Meu pai faleceu, ela com 5 filhos, sozinha, né? Ela morava na roça. E daí foi onde a gente foi morar, foi dividido. Ficou eu e o meu irmão mais novo, né, o Roberto. A gente ficou com a minha avó. Você fala muito dela, né, mãe? Ah, eu amo a minha avó. Ela foi uma escola para você. Sim, sim. Muitas vezes eu falo assim, isso aqui eu podia com minha avó. Isso aí. Boas maneiras, postura, educação. Sabe, gente, ela falava assim, coisa a gente não podia falar. Porque coisa era coisa ruim. Era coisa ruim, então a gente não podia falar coisa. E na mesa a gente tinha que sentar direitinho, sabe? Comer direitinho. Naquele tempo a gente comia... lá em casa tinha uma mesa muito grande, sabe? Que era de colher café. Era de o que mesmo? Escolher café. Então eu juntava minhas tias todas assim, ó. E, então escolhia o café, sabe? Porque eles... Na mão. Tudo na mão. E eu tava ali junto.
Por isso eu aprendi muita coisa e sei fazer muita coisa. Eu sou assim uma doméstica mesmo, sabe? Com muita honra. Eu sei fazer de tudo. Eu não dependo de ninguém para vir pôr um quadro na parede, para tampar um buraquinho ali, ó, que a formiga fez. Eu faço tudo, gente, tudo. Prego, tudo. Eu tenho ferramentas, porque eu gosto, aprendi com minha avó, aliás, com meu avô. Então, e aqui eu vou, aliás, eu preciso lembrar dele, né, pelo nome. Ele era chamado de Brinquinho aqui em Jacutinga. Não sei... Pedro Brinco? O Pedro Brinco. Eu não me lembro, não sei por que Brinquinho, mas era, né, o apelido dele. Ele vendia sorvete. Aquele tempo eu não lembro, né, né, o dono, né, da sorveteria, gente. Era aqui em Jacutinga ou era Ouro Fino? Jacutinga. Ouro Fino eu só nasci e vivi lá muito pouco tempo. E já vim embora. Então, mas você fez uma pergunta pra mim e eu já fui pro outro lado. Não, então. Aí dividiram os irmãos. Você e o Roberto ficaram aqui. E o Hélio e o Milton foram para um educandário em Itapira. E o Zé, que é o mais velho, que tinha 10 anos, foi para Caneleira com uma tia-avó, irmã da minha avó. E eu não sei quanto tempo a gente ficou agora, eu não vou lembrar, né, para dizer. Mas aí a minha mãe arrumou outro marido e logo ela veio buscar todos nós. E aí a gente foi morar com ela, né? Aí depois voltaram e aí juntaram todo mundo de novo. Sim. E aí a gente foi morar lá, numa casa muito grande. A gente tinha muita fartura, era até demais da conta. E lá a gente foi criado. Fui para a escola, inteligente, sempre fui, né, inteligente. E pena que eu não segui meu estudo. Certo. Eu casei. Toma um pouquinho do seu chocolate Aí a gente... então vai esfriar. Vou tomar. Maravilhoso. Ó, olha a xícara da onde é. Campos de Jordão. Ô mama, tá bom. E aí, assim, ó. Posso comer um pouquinho? Pode. Eu vou falar um pouquinho pra você comer um pouco. Como você disse, você aprendeu muito com seu avô, com a sua avó. Naquele tempo, tudo você tinha que fazer, né? Até brinquedo. Não era nem questão por exemplo, luxo. Era uma questão mesmo de despertar a criatividade nas crianças, né? Então, por exemplo, você já me contou da boneca de espiga de milho. Eu não tô lembrada de ter contado pra você. Faz favor, pega um guardanapo pra mim. Que esse chocolate é bem espumante aqui. Então, é verdade, a gente fazia isso. O meu avô fazia pra gente. Sabe o que ele fazia também? Ele fazia carrinho de carretel de linha. Aquele negócio de soltar pipa, sabe, gente? A gente soltava pipa. Ai, meu Deus, que saudade. Saudade daquele tempo. Era muito bom. E eu vou contar uma coisa aqui que eu aprendi numa visitinha. Tinha uma amiga, era filha do Fausto, Fausto dentista. Um dia eu fui brincar na casa dela e a mãe dela fazia uns enfeites com massinha feita de farinha de trigo, sabe? Elas modelavam assim, aí punha em
em chaleira antiga, de ferro, elas pintavam e depois colocavam essa florzinha. Eu apenas vi, fui lá, fiquei vendo, tava brincando, né, com a minha amiguinha ali, mas prestando atenção na mãe, entendeu? No que ela tava fazendo. Isso daí sempre, eu fui assim, sempre quis aprender. E eu fiquei olhando. E daí o tempo passou, né? E quando eu estava já com minha mãe, né, depois de muitos anos, e eu me lembrei desse dia que eu tinha ido lá e que eu tinha visto isso. Aí eu falei pra minha mãe, eu quero fazer umas florzinhas assim, assado que eu vi e tal. E ela deixou eu fazer, a minha mãe deixava a gente, ela dava as coisas pra gente fazer, sabe? Por exemplo, casinha, né? Quando ia brincar de casinha, ela dava, né, o arroz, o feijão para cozinhar. Então ela deixava a gente fazer as artes, né? As artes boas. E daí ela deixou, ela fez a massa para mim, deu ponto, né? Quer dizer, ajudou a dar o ponto. Foi lá, comprou tinta. Eu lembro que a tinta, ela né, escorria depois, sabe? Eu não sei que tinta que é. Mas eu fiz a florzinha, eu fiz o negocinho lá numa chaleirinha de ferro, né, que nós conseguimos. Não ficou lá aquelas coisas, claro, mas eu fiz. E se for preciso fazer hoje, eu faço também. Então, assim, foi assim que eu aprendi as coisas, sabe? Vendo. Quer dizer, voltando um pouquinho, é uma mistura aqui, viu, gente? Depois vocês voltam o vídeo e assistem de novo, né, se tiver vontade. Eu já fiz agulha de crochê também, porque eu aprendi, né, com meu avô, sei fazer. Qualquer dia eu faço aqui para vocês verem. Uma agulhinha de crochê. Eu tenho agulha de tricô aí que eu fiz. Porque o gostoso para mim é criar, entendeu? Então eu gosto eu mesmo fazer as minhas coisas. Isso aí não tem preço para mim. Eu sinto prazer nisso. É por isso que eu falo, quando alguém vai fazer uma coisa, eu já penso, eu já tenho um jeitinho para tudo, já quero eu fazer. Então, é o meu jeito. E acho que devido à criação, né, porque minha avó era boa na cozinha. E meu avô era as coisas da casa, ele fazia tudo. Então, eu aprendi. E aprendeu mesmo, porque aqui tudo que faz... pode deixar que é cada um jeito, pode achar cada um jeito. E aí ela faz uma gambiarra, junta uma coisa ali, pega alguma outra coisa que tá parada, conecta e vai ver que tá funcionando. Ela é desse jeito mesmo, ela não para. Tá bom. Onde que nós paramos? Pessoal, voltamos. Tivemos um probleminha técnico aqui. A luz estava muito mais forte atrás de nós, então a gente estava virando dois vultos. Aí eu resolvi dar uma paradinha e a gente mudou para um lugar que está mais iluminado e vai ficar melhor a gravação para vocês. Hoje, gente, o dia tá borocochó, sabe? Tá aquele dia xoxo assim, mas tá gostoso, tá frio. Olha lá fora como é que tá. Então a gente fica caçando, né, um lugarzinho que tá melhor, né? Porque eu falo pra ele, eu quero uma coisa natural. Não quero nada forçado. Tivemos um probleminha técnico básico aqui que acontece, a gente vai melhorando a cada dia, aperfeiçoando os nossos vídeos, mas a gente chega lá. A intenção é passar uma história bacana, uma história simples, uma história de verdade. A gente estava falando, mãe, sobre a criatividade do seu avô, sobre os talentos da sua avó de cozinheira que passaram para você, porque você passou muito tempo com eles, né? Sim. Falando sobre criatividade, gente, em um dia como esse que tá frio, são dias que a gente fica dentro de casa, mas que a gente não fica parado. De jeito nenhum, eu não consigo. Eu não consigo. E talvez nem todos vocês que nos acompanhem saibam, mas essa mulher aqui é uma cozinheira também, mas ela é uma costureira de mão cheia. Sim, graças a Deus, já fui, né? Da onde veio a paixão por costurar, antes da gente passar para o próximo ponto ali? Curiosidade. Eu, quando era pequena, que eu quero dizer assim, 10 anos, eu queria ter as minhas roupas. Legal. Eu queria eu mesma fazer.
E aí eu vou contar uma historinha aqui, gente, a minha história é longa, é um vídeo longo. Vocês ficam vendo depois aos pedaços, tá? Mas assistam. E então foi assim, ó. Eu falava assim, mamãe, eu quero aprender a costurar. E ela, então, ela tinha uma máquina, né, de costura, aquele tempo era na mão, sabe? Que a gente rodava assim. Depois ela comprou outra de pé e tal, e eu fuçava em tudo. E daí, eu tava fazendo admissão e para entrar lá no ginásio. E daí eu faltei da admissão, eu faltava da admissão para fazer um corte e costura. E então ia lá e aprendi a fazer um vestidinho de criança. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Não, de criança mesmo. É de criança mesmo. E aí a minha mãe, né, ela descobriu que eu tava faltando para poder ir lá no corte e costura. E é claro, aí ela me bateu, né? Porque naquele tempo a gente era criado assim. E fiquei de castigo, coisa e tal. Mas ela falou assim, você vai aprender agora, ou você queira ou não queira, você vai aprender a costurar agora. Aquele tempo tinha mascate. E eles vendiam as coisas nas portas, assim. E aí tinha um cara, chamava Geraldo, que já tá lá no céu. Ele foi lá e vendeu uns cortes. Já era tecido assim, que dava uma calça, que dava, né, um vestido, dava uma blusa. E ela pegou e comprou uma pilha assim de tecido e falou, tá aqui, ó. Agora você vai fazer uma calça para cada um dos seus irmãos. Capaz. E vai aprender. E aí você pode fazer o vestido que você quiser para você, tudo que você quiser eu vou comprar para você. E de fato, eu aprendi. Aprendi ali porque eu fui lá e eu conheci coisa básica, né? Eu tive noção básica, assim, não como costurar, como cortar, como riscar, mas imagina, eu fui na minha prática, entendeu? Eu fui no meu conhecimento. Aí eu falei assim, mamãe, tem uma calça velha que eu possa desmanchar? Ela falou, tem. Eu desmanchei todinha a calça e por ali eu tive a noção. Eu medi, eu risquei e assim eu fiz calça para os meus irmãos. Quantos anos? Eu tinha 11 anos aí, 11 Nossa. anos de idade. Acredite se quiser, mas é a mais pura verdade. E daí, eu falo que isso é dom, né? Essas mãos aqui, ó. E daí, eu comecei a costurar pra mim. Eu não fazia pros outros, não. Era só pra mim em casa. E a minha mãe também ajudava, porque minha mãe sabia costurar também. Porque ela fazia roupinha pra nós na mão, na agulha. Então, mas nesse tempo nós já tinha máquina, tudo. E ela deixava. O bom é que ela não tinha medo, né, de estragar as coisas dela, sabe? Porque ela fala que a gente aprende com erro. E isso é fato. Você tem que errar para você aprender. Então, aí eu comecei a fazer. E assim foi. Eu fui fazendo. Quando eu casei, o vestido das noivinhas foi eu que fiz. E um deles eu fiz na véspera do casamento. Fiz correndo, porque assim a menina queria ser noivinha minha e não tinha tempo, né? Não tinha vestido pronto, nada. Eu falei, não, eu faço, imagina. Fomos lá, né? Compramos lá no tecido e eu fiz. Fiquei o dia inteiro costurando e à noite já estava pronto, né, o vestido e ela foi de daminha também, junto com a outra e deu tudo certo. E depois disso você montou
Eu uma confecção. Eu tive confecção de noiva. Minha mãe fazia vestido de noiva. Ó, pra você ver, pega a visão. O nosso amigo Chau. O meu pai era fotógrafo, fazia casamento. Minha mãe fazia o vestido de noiva e a filmagem. Gente, eu já filmei bastante também, viu? Então, olha pra você ver. E aí depois, minha mãe parou com o vestido de noiva, né? Porque é muito trabalhoso, né? Mas depois de muito tempo, ela teve uma loja de trajes finos, né? Todas as roupas que ela fazia. Sim, né? fiz. E aí não era para aluguel, era roupas personalizadas para as pessoas levavam as revistas lá, né? Eu quero esse modelo aqui, é possível? Sim, é possível fazer. Sim, né? Tudo é possível. Então, a costura realmente dominou e faz uma parte de uma linda história da vida da minha mãe. E faz parte de algumas coisas que a gente tem, também veio da costura, né? Veio da minha, né, do meu trabalho, né? Porque, e outra, eu trabalhava, eu tinha, né, um serviço de casa, que eu, assim, entre aspas, né? Porque também se eu falar que eu fazia tudo, aí eu vou estar mentindo. Eu tinha uma boa secretária em casa, que ela fez muito por nós, e então aí eu podia trabalhar tranquila. Mas eu trabalhava lá no Foto com o Jô e fazia de tudo lá também. A gente tirava foto de gente que nascia, gente que morria, gente que, sabia, assim, sofria em acidente, de defunto, gente. Eu já fui tirar foto de defunto lá na cova, sabe? E então vocês vê, essa mulher aqui já fez bastante coisa, sabe? Eu trabalhei mesmo, eu fui muito parceira ali, né, no trabalho, né, de tirar foto de tudo, né, de helicóptero. Então a gente, assim, tudo que era para fazer, né, assim, em relação a trabalho, eu tava junto, sabe? E isso foi muito bom, porque a vida não para, né? E isso aí faz a gente viver mais e bem. E sou assim até hoje, eu não paro. Eu tô aqui, mas tô aqui pensando que o almoço tá ali para mim começar, porque a minha galerinha já que chega. Tá. Bom, se a gente for contar, nessa linha, a gente vai ficar aqui até amanhã. Exatamente. Pra gente encaminhar pro final do vídeo, então, e a gente tá falando de talento, de criatividade, de coisas que faz em casa, mostra pra gente algumas coisinhas que você fez aqui. Bom, eu deixei ali algumas coisinhas separadas, eu vou pegar pra vocês verem, que é o meu tempo. E o meu tempo é assim, eu pisquei, eu tô fazendo. Eu largo outra coisa, largo aquilo que eu tô fazendo e vou fazer aquilo. Tem uma ideia, vai lá. No momento que eu tive a ideia, que eu vi uma ideia, que a partir daquilo eu quis fazer, entendeu? Eu vou e faço. Deixa eu pegar. Enquanto isso, o que você vai mostrar primeiro? Ó, eu vou começar do pequenininho, né? A gente começa pequeno. Isso aqui, ó, é um galinho. É um galinho de árvore, que ele é tão bonito que eu fico com dó de jogar fora. Aí eu fiz esse arranjo aqui, ó. Tem uma vela no meio, né? Não sei se dá pra ver. Tem uma vela aqui que eu já acendo de vez em quando. Isso aqui eu Eles estão todos soltos, né, mãe? Todos soltos, só amarradinho. Deixa eu colocar aqui do lado. Agora, olha esse aqui, que preciosidade. O tar do barco, gente. Qualquer dia desse eu vou mostrar o barco que tem lá fora que eu fiz. Isso aqui é uma madeira, gente, olha. É uma madeira velha. Eu não gosto que joga fora, sabe? Porque tudo a gente cria. E olha para você ver. Eu vi algo semelhante lá na internet.
E eu falei assim, eu vou fazer. Então isso aqui, ó, sobrinhas de coisas. Isso aqui eu fiz, claro, né? Os mesmos galinhos daqui, tá aqui. Tá aqui também, ó. Isso aqui, restinho de tecido, ó. Quanto vestido de noiva eu fiz... Opa, ele tá do lado errado, agora que eu vi. Quanto vestido de noiva eu fiz com essa renda aqui. São retalhos, eu guardo. Isso aqui é pra segurar óculos. Isso aqui é uma correntinha. Olha, gente, eu aproveito tudo. Enfeita. Olha pra vocês. Não, e é bonito. É bonito mesmo. Agora, Deixa eu colocar pra cá. com um dia chuvoso, a gente pinta. Olha Um pedaço só. de madeira que tava jogado, provavelmente, né? E eu não deixo jogar, sabe? Não, daqui que eu vou criar alguma coisa. E aqui tá uma criação minha aí. O que é que tem aqui? Eu não sei pintar, gente. Eu não sei pintar. Não sei se tá. Eu não sei pintar. Isso aqui é eu que invento. Eu que invento assim. Eu que pinto, né? Mas a fotinho eu peguei na internet. E aí eu coloco o meu celular aqui e vou fazendo. E eu tenho para fazer uma enxada velha, que foi onde eu vi lá na internet, tava numa enxada, eu tava no enxadão, uma coisa assim. E eu gostei da paisagem, porque eu adoro casinha, essas coisas eu gosto. Então eu peguei, falei assim, eu vou pintar nesse tronco aqui. E então mas só que assim, eu queria pintar em vários dias, sabe? Mas eu não consigo. É de um dia pro outro. Ou às vezes, né, no próprio dia. É muito rápido, eu pinto muito rápido. Eu nem vou mostrar pra vocês eu pintando, porque vocês não vão nem acreditar. Tá pronto. Se alguém tiver alguma foto aí de uma paisagem bacana, Pode mandar pra mim. Desafio. Pode Manda pra gente aqui e a gente vai lançar o desafio de pra viagem, Neinha. sabe? De Assim, um pintar. cenário bonito, assim, eu gosto. E outra, eu acho que é muita pretensão minha querer fazer perfeito, né? Eu vou chegar perto, mas a perfeição é só Deus, né? Mas eu já fico satisfeita com isso aqui. Porque eu fiz, eu gostei e tá na minha casa. Tá lá num cantinho ali, né? Enfeitando ali. Eu gosto. A gente falou tanto de costura, de tricô. Cadê? Eu vou mostrar. Eu tenho aqui. Esse aqui, gente, Já traz o outro também. Isso aqui é dias como esse, noites. Aqui, ó. Esse aí eu lembro da avó Mariana. Aprendi muito crochê com a minha sogra também, que era uma pessoa inteligentíssima, muito. Ela dizia que ela passava aqui e ela olhava, né, o crochê, e só de ver ela gravava na cabeça, chegava na casa dela Fazia. e ela já fazia. Na próxima semana eu ia lá, ela falava assim, olha aqui que eu fiz, ó. Lembra que eu tava olhando lá? Tá aqui, ó, eu já fiz. Olha que coisinha bonitinha. Tudo o restinho eu fico fazendo, sabe? Perde nada. Não. Olha aqui que belezinha. É paninho de prato, ó. Você compra o pano de prato cru, vamos dizer? E aí você depois eu faz os faço. bordadinhos. E aqui também, né, envolve costura, né? Aí. Eu gosto. Esses paninhos é o que a gente usa ali na... Sim, faz na parte mesa, lá. né? E aqui, né, o enxoval deles, foi tudo eu que fiz, né? Cortinado, tapete, assim, né, lençol, tudo eu faço. E dos meus netos também. A pintura não é minha, não. É só o barradinho só. Esse aqui, ó. É só o barradinho. Que é dias como hoje, de chuva,
Pra não ficar parado? Pra não ficar parado, eu fico fazendo isso aqui, ó. Fico fazendo, sabe, Senta no barrinha. sofá, liga no YouTube e fica ali, ó. Fico vendo o Chico Abeia, a Núbia Viana, a Dona Maria com o seu Romildo. Henrique Butler. Nossa, Henrique Butler tá fazendo uma viagem divina, maravilhosa. E eu tô curtindo muito eles. Certo. Gente. É isso aí, gente, ó. Né? Coisas... Então, enquanto eu tô fazendo isso aqui, sabe o que eu tô fazendo também? Rezando. Rezando, pedindo por aqueles que, né, que precisam, que, né, assim, quando a gente reza, Deus ouve a gente, sabe? E eu acredito muito, muito, muito no poder da oração. Então, enquanto eu tô fazendo aqui assim, ó, eu tô ali rezando, pedindo a Deus, né, pelos amigos, pela família, pelos meus filhos. Reza forte. Reza forte mesmo. Graças a Deus eu só tenho que agradecer, porque Deus me ouve em tudo. Eu sou uma pessoa feliz. Há quem não acredite, porque diz que felicidade não existe. E eu digo para vocês que existe sim. Depende só da gente. Só da gente. É claro que tem dias ruins, né? Aí vira um limão. Aí sabe o que eu faço? Uma bela limonada. Então eu adoço o meu dia. Eu não deixo ele ficar triste de jeito nenhum. E é assim que a gente deve levar a vida. Eu penso assim e faço assim. Então, às vezes um filho chega e fala: ai mãe, assim, assim, assado. Filho, entrega na mão de Deus. Tudo é Deus. Ele nos conduz. Mas é a gente que tem que fazer a nossa parte. Com certeza. Não é só falar: ah, Deus, eu tô com esse problema e o Senhor resolve aí. Não é assim não, a gente tem que ir atrás também. Vai dar os caminhos, mas a gente Exatamente. tem que... Ficar atenta nos sinais de Deus. Porque quando a gente crê, Ele dá sinais pra gente. O que a gente deve fazer. Ele coloca na frente aquilo que deve fazer. Às vezes você tá indo num lugar, chega no meio do caminho, acontece, né, um imprevisto, você tem que voltar para trás. Você acha que você voltou à toa? Você acha que aquilo aconteceu à toa? Não. Tudo é providência de Deus. Então eu vivo a vida assim, sabe? Acreditando, tendo fé e fazendo as coisas com amor. Tudo que eu faço. E tenho até aqui, né, um costume que quando as pessoas perguntam: que delícia, o que você pôs aqui nessa... Amor. É isso que é a minha vida. Vocês estão vendo, né, que eu sou privilegiado? Essa aqui é minha mama. Gente, estão gostando dos vídeos? Tá achando legal? Se inscreve no nosso canal, o canal da Neinha Chique. A gente vai ter muito mais conteúdos aqui, pelo menos uma vez por semana, tá? Deixa os seus comentários aqui, fala o que tá achando, pode dar sugestão, né, mãe? A gente vai adorar ler. Ela tá respondendo todos os comentários, um por um, com muito carinho, com muito acolhimento, e a gente agradece muito esse apoio, que é fundamental para nós. E eu quero falar uma coisa para aquelas pessoas que estão, não sei se estão com vergonha ou tem receio de ir lá no canal. Gente, não tenham receio não. É legal isso, sabe? Pode ir lá, se inscrever, pode mandar mensagem. Que delícia, gente, porque hoje ninguém mais tem tempo. Verdade. Então, é por ali que a gente, sabe... Se conecta. Exatamente, a gente, assim, bate um papinho ali, é tão gostoso. Hoje, eu tenho algumas pessoas que eu vou ter que conversar ainda, porque elas já mandaram mensagem para mim hoje, mas eu ainda não tive tempo. Então eu vou lá, né, conversar com elas no particular. Então, gente, entra lá no meu canal, assiste, curte, compartilha. É muito gostoso isso. É a mesma convivência que a gente tinha antes de ir na casa, ficar sentadinho, tomar um cafezinho junto, que hoje ninguém mais tem tempo. Então a gente convive dessa maneira, mandando, né, um bom dia, né, para uma pessoa, para outra,
Eu tenho, assim, no próximo vídeo, eu vou contar uma história de uma amiga do bom dia. Como que é gostoso receber um bom dia. De verdade. Um bom dia de coração, sabe? Aquela pessoa que passa por você e fala, bom dia, Neinha, como é que você está? E o seu dia fica alegre. Então, é isso, gente. É vivência vivendo mesmo, não é fazendo de conta, não. Aqui não tem faz de conta, aqui nós vivemos de verdade. É isso que eu quero passar para vocês. Que felicidade é isso. É viver com aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é e trazer alegria, sorrir para as pessoas, sabe? E, né, os seus problemas, você vai lá no cantinho lá do seu quarto e conversa com Deus e dá a mão para Ele e segue, tá? Ela não vai parar de falar, viu, gente? Um beijo para vocês. Muito obrigada, que tem gente cortando eu aqui. Mas você não para. Tá bom, gente? Até o próximo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado. Te amo, viu? Te amo, mamãe. Eu te amo mais. Coisa mais linda. Te amo mais. Mais um! Ficou bom, amor? Vou bater de novo, né? Agora não vai estar muito quente, não tem problema? Ai, que é quente. Ô, louco. Quentinho, né, meu amor? Mamma mia. Deixa eu esquentar de novo, porque nós ficamos aqui no vai, vem, vai.